Uma vida de liberdade ou uma prisão? Qual é a vida que você quer viver? Onde você está vivendo? Uma vida de liberdade ou uma vida de prisão? Você sabe a diferença? E melhor ainda, você sabe o que é liberdade e você sabe o que é estar preso. Bom, nesse vídeo você vai ver alguns detalhes sobre uma vida de liberdade, uma vida de prisão, onde nós estamos presos e não estamos vendo, e onde nós estamos andando com liberdade e ainda não temos essa liberdade consciente. Muitos lugares, muitas vidas, muitas pessoas vivem uma vida de prisão, aprisionados em várias áreas e não sabem que estão. Então eu estou aqui para compartilhar com você as áreas que foram libertas na minha vida e que você também pode acessar. E o que é ser liberto? O que é estar livre? Viver uma vida livre? Essa é a pergunta que eu te faço. Bom, vamos pensar na palavra contrária que muitos dizem sobre prisão. Estar preso. O que é estar preso? É você estar, vamos pensar num presídio mesmo. É você estar num lugar fechado onde você não tem acesso à parte externa, onde você está limitado a ver, perceber, sentir apenas naquele ambiente que você está, enclausurado, aprisionado, limitado, onde deram uma ordem para você estar e permanecer, e ali você permanece, certo? Até aí, tá tudo certo para você? Prisão seria isso. E liberdade? O que é o contrário da liberdade? Liberdade poderia ser sair daquele ambiente no momento que você quiser e ir para o momento para a área externa, vamos supor, numa sala, no presídio mesmo, num quarto ali, você poder abrir a porta e sair quando você quiser. Isso seria liberdade para você? Bom, então vamos pensar numa forma mais profunda de liberdade. Muitos dizem que liberdade é eu posso fazer o que eu quiser, quando eu quiser, na hora que eu quiser, com quem eu quiser. Isso realmente é liberdade? Ou seria uma frustração que nós, seres humanos, estamos colocando para fora como empoderamento e liberdade? Por quê? Vamos pensar agora, pensa comigo. Liberdade seria você vir e, já que você pode fazer o que quiser, quando você quiser, na hora que você quiser, você poderia entrar na casa do seu vizinho agora, nesse momento. Você é livre, você pode entrar na casa de quem você quiser, não é? Você não é livre? E a mesma coisa, o contrário. O seu vizinho pode entrar na sua casa no horário que ele quiser, mesmo que você estiver dormindo. Ele pode abrir a porta e entrar na sua casa. O seu vizinho tem a liberdade, não tem? Isso seria a liberdade, então? Pensa comigo. Eu percebo que liberdade seria algo diferente dessa frase que é mais divulgada. E eu vou aprofundar essa questão da liberdade com você, para você ter uma clareza de onde está a sua liberdade. Bom, então liberdade, na percepção que eu vejo, que muitos já falaram em outros livros, liberdade é você poder fazer a escolha. É você poder escolher nas imensas opções, em todas as opções que você tem, ou até mesmo criar uma opção a mais. Então eu tenho liberdade de entrar na casa do vizinho? Bom, de certa forma sim, mas eu tenho liberdade de não entrar e eliminar a liberdade do meu vizinho, certo? Você consegue entender? É um pouco complexo para muitas pessoas, assim como era para mim. Então eu tenho liberdade de entrar na casa do meu vizinho, porque eu sou livre, eu sou uma pessoa livre, mas eu tenho a liberdade de não acabar com a liberdade dessa pessoa. Porque essa pessoa está tranquila, eu tenho a liberdade de não assustá-la, de não causar medo, eu tenho a liberdade de não invadir a privacidade. Eu tenho essa liberdade de escolher isso. E da mesma forma, no trabalho, da mesma forma, na mentalidade. E aqui que eu quero chegar, que é o ponto mais importante, que é o ponto que muitos precisam, mas quase ninguém fala. É a liberdade de pensamento, de raciocínio, de acesso à vida, de mudança de mente. Prisão também é quando você anda num lugar que você não tem vida, não tem alegria. Prisão é onde você está limitado com recursos de alimentação, você está limitado
com recursos de pessoas. Na prisão você está limitado com recursos de escolhas. Você não tem muitas escolhas numa prisão. Você tem poucas opções. Isso é estar numa prisão. É quando você quer fazer algo, mas você não pode porque estou preso. Preso a tal pessoa, preso a tal ação, preso a uma palavra que eu fiz, que eu falei, preso a uma atitude ruim que eu tive, preso a coisas que eu pensei. Você já viu isso? Essa prisão? Preso em pensamentos ruins? Eu já passei por isso, por prisão de pensamentos ruins. E a prisão de pensamentos ruins diz e leva as pessoas à depressão, a uma ansiedade. Isso é algo ruim e coloca, vou dizer aqui para mim, para o meu exemplo, coloca a gente nas trevas, num poço, sem fundo. Mas olha só, mesmo no poço, sem fundo, você começa a querer cavucar e aumentar, querer ir mais para profundo ainda, você quer afundar mais ainda, porque não é um querer nato nosso, mas é porque um pensamento ruim leva a outro pensamento ruim, que você se aprisiona num outro pensamento ruim, que você vai se afundando cada vez mais. E isso não é liberdade. Isso também é uma prisão. Então eu quero trazer para você. E tem uma passagem bíblica aqui, em João capítulo 8, que Jesus disse assim: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então eu quero compartilhar com você aqui momentos de sabedoria e conhecimento para você ter vida e sair das trevas. Mas o que, Daniel, é trevas? Já disse algumas trevas aqui. São pensamentos. Mas a maior paralisação do ser humano é o pecado. Mas o que é o pecado? É o distanciamento do Criador, de Deus, é o distanciamento da identidade, da essência que nós temos, daquele que criou todas as coisas. Esse é o maior, vamos dizer assim, esse é o maior pecado, esse é o maior distanciamento, essa é a maior prisão que existe, onde você não consegue ver as opções que Deus tem para você, você não consegue ver a saída, você não consegue ver vida, você não consegue ter alegria, você anda aprisionado. E Jesus falou sobre liberdade aqui, mas os fariseus, que eram as pessoas que estavam nas igrejas naquela época, nas sinagogas, os mestres da lei, os conhecedores, os sábios, aqueles que se diziam melhores na sociedade, por estarem dentro da igreja, da religião, e por serem filhos de Abraão. E eles falam assim: nós nunca fomos presos, nós temos liberdade, porque nós somos filhos de Abraão. E Jesus disse: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão livres. Mas eles falam: não, nós nunca somos escravos. Como você pode dizer que nós podemos ser livres? E Jesus disse: aquele que vive pecando é escravo do pecado. Aquele que vive fazendo coisas erradas, ruins, invadindo a casa do vizinho, acabando com a liberdade do vizinho, maltratando, xingando, colocando na mente das pessoas coisas, pensamentos ruins, xingando as pessoas e aprisionando elas, falando: você é burro, você é pobre, você é feio, você é incompetente, você não presta, você não vai dar jeito na vida. Isso são formas de pecar também, de aprisionar as pessoas e nós mesmos nas palavras que foram ditas. Então o escravo não tem lugar. E aí Jesus disse que quem vive pecando é escravo do pecado. E quem é escravo não tem lugar na casa, não tem lugar com a família, não tem lugar na vida. Não permanece num ambiente agradável. Porque um ambiente de prisão não é o mesmo não é o mesmo nível de um ambiente de uma casa, de uma família. Por mais que às vezes a sua família seja conturbada, dificuldades acontecem, por mais que a sua família, às vezes você veja problemas dentro da sua casa, da sua família, a sua casa, a sua família é muito melhor do que um presídio. É muito melhor do que um presídio. Porque no presídio estão limitados as células, não têm liberdade de saírem daquele presídio. Por mais que tenha a liberdade de ter um acesso a um esporte, ao banho de sol, à alimentação nos horários, às vezes podem ter a alimentação muito boa, às vezes até melhor do que a sua casa e a minha casa. Mas eles não têm a liberdade de ir e vir. Eles não têm a liberdade de escolher. Olha, hoje eu vou em tal cidade. Hoje eu vou visitar tal parente. Hoje eu vou trabalhar. Ah, hoje eu não vou trabalhar porque eu tô doente. Hoje eu vou no médico. Hoje eu escolho ir no dentista. Eles não têm essa liberdade. Eles não podem escolher o dia. Mas se houver um problema, eles são levados
a solucionar aquele problema no presídio. Então, você precisa ter acesso à família, viver e ver a família, a vida da sua família, mas buscando acesso à vida na família de Deus. Deus, Pai, o Espírito Santo, Jesus Cristo, Filho, compõe a família que nós temos que seguir e ser o exemplo. E isso é liberdade. E talvez seja difícil para você pensar isso. E eu lembro, hoje eu acordei com essa música. O Senhor me mostrando essa música, é uma música que eu escutava quando eu era pequeno, nas novelas. Se eu não me engano, a novela é Rei do Gado, velha, antiga novela, que diz assim numa música: vida de gado, povo marcado, mas um povo feliz. O que é uma vida de gado? Um gado, ele tem uma liberdade para andar naquele pasto. E ele é marcado porque ele tem um dono. Então ele não tem a liberdade de escolher para onde vir, mas ele está marcado porque alguém manda nele, alguém domina sobre ele. Define os horários para ele ir, né, pro coxo, o horário para ele ir pro pasto, o horário para ele ir para dentro do celeiro ali, do galpão. É um povo marcado, mas um povo feliz. Sabe por quê? Porque tem certas liberdades que dão alegria. E eu lembro também de algo que eu aprendi na escola, em história. E é uma matéria que eu não gostava muito, que me marcou muito. Dizia assim, o contexto de sociedade, de governo, onde na Roma antiga, se não me engano, era o contexto de política do pão e circo. Qual que era a política do pão e circo? Empobrecer o povo. Quando eles tivessem muita fome, eles davam pão, eles davam alimento para, diminuir a fome. Mas levavam eles para o Coliseu, levavam eles ali para a diversão, onde tinha matança, guerras, homens lutando contra animais, e as pessoas se divertiam, lutavam, eram enganadas. Então elas tinham liberdade, uma certa liberdade de comer, de viver a sua vidinha, na sua casinha e se divertir. E é isso que o povo quer. Ter um trabalho, pagar ali de forma sofrida as suas contas e ter uma certa diversão no final de semana. Estou trazendo para o hoje agora. Sair para um barzinho, para uma festinha no final de semana. Então é um povo marcado, é um povo que tem uma vida de gado. Você quer ter essa vida? Jesus disse: se você permanecer firme na minha palavra, e qual que é a palavra que ele está dizendo para mim, para você todos os dias? O que ele me chama para escutar e falar para você? Permaneça na minha palavra. E qual é a palavra dele? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Se você quer ter uma vida de luz, de alegria, busque saber o que Jesus quer falar com você. Tem muita coisa que ele fala para todos, mas tem algumas coisas em especiais que ele quer falar exatamente para você. Então busque ele e você vai sair das trevas, dessa vida de prisão, dessa vida de ser um povo marcado como um gado, como uma vaca, como um boi dentro de um pasto, que tem horário para trabalhar, horário para almoçar, horário para sair para casa, dormir e descansar. E no final de semana ter uma diversãozinha. Não é isso que Jesus quer para você. Ele quer que você tenha muito mais, que você entre nos desafios e sinta o fardo leve, você seja vitorioso e acesse a vida. E um pouquinho antes, Jesus disse para uma mulher que seria apedrejada até a morte por causa dos pecados dela. Ele falou para as pessoas: quem não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra e vá cumprir a lei de matar essa pessoa porque ela pecou, porque ela cometeu adultério, foi pega em adultério. E Jesus falou assim: quem tiver pecado, que atire a primeira pedra. E ninguém atirou pedra nela, porque todos pecam. Eu peco, você peca. Mas nós temos que reconhecer que quando a gente acessa Jesus, nós temos a liberdade desse pecado ser lavado, purificado, e não temos que cumprir a pena de uma prisão. Mas Jesus já cumpriu a pena, sendo morto na cruz por mim e por você, para que nós pudéssemos ter a luz que ele disse que ele é. Acessar essa luz e não viver em trevas. E viver exatamente o que ele disse aqui para essa mulher, que foi pega em adultério. Se ninguém te condenou, se ninguém te tacou pedra, eu também não te condeno. Mas ele dá um alerta. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Eu dou esse alerta para você. Se você quer viver uma vida de liberdade,
Acesse Jesus Cristo. Acesse a vida e não queira mais essa vida de pecado. Vá e abandone a sua vida de erro, de mentiras, de maltratar as pessoas, de roubar dos outros, de acessar a liberdade que não era para você acessar. Para você ficar fofocando, pare de ficar fofocando e falando mal da vida dos outros. Pare de ficar brigando e culpando as outras pessoas pelos pecados, pelos erros que você cometeu. E acesse Jesus, porque Ele é a luz do mundo, Ele traz vida. Se você acessar Ele e não fugir das palavras que Ele dá aqui de instrução, de amor, de bondade, de perdão, de remissão dos pecados, se você não se apartar dessa palavra, você viverá sempre na luz dele. Mesmo que você ande no vale da sombra da morte, mesmo que ao seu redor esteja tendo guerra, problemas, pessoas falando contra você, falando mal de você, mesmo que tudo isso aconteça, você ainda estará na luz, com alegria, com prazer de viver. Você terá acesso à vida. Jesus é a vida. Ele é a luz para a sua vida. Então acesse ele e desfrute do melhor. Não seja uma pessoa marcada como um gado, mas acesse a liberdade e pare de viver no presídio, presa na sua mente, na sua forma de viver, no seu trabalho, no pensamento das outras pessoas. Mas viva de acordo com a vontade de Deus. Viva de acordo com a palavra de Deus, com o que ele ensina, e você vai ver que vida extraordinária você vai começar a viver a partir de agora. Um grande abraço, até a próxima!